Bom, o assunto principal de hoje são máquinas elétricas e aplicações para vocês entenderem, né, que é algo que faz muito parte do nosso dia a dia, algo muito importante em tudo que a gente faz, desde a nossa casa e quando a gente vai ter geração de energia, indústria, tudo isso, né? Mas eu gostaria de conhecer um pouquinho vocês, tá? Gostaria que vocês acessassem esse site mente.com. Não sei se vocês já usaram, talvez usaram em algum outro momento, né? Em alguma aula, alguma coisa assim. E aí vocês respondam as perguntas aqui um pouquinho para eu conhecer vocês, né? Tem pouca gente, eu acho que daria para até vocês falarem, mas eu sei que ninguém gosta muito de abrir a câmera e ligar o microfone. Então, vamos lá responder aqui perguntinhas no mente.com. Vocês podem acessar pelo celular também, se vocês quiserem, né? Mente.com. E aí vocês vão colocar aqui um código. Alguma dúvida? Vocês não sabem como funciona? Já usaram? Eu Podem não sei se o pessoal já usou, eu botei o o código link no chat. aqui do ladinho. Ah, esse Tá, já beleza. usei. Ótimo. Aí é só entrar mente.com, aí 37625183. Aí tem duas perguntinhas para vocês responderem, para me ajudar aqui. Ah, já estão respondendo, então tá ótimo. Tá ótimo aqui. Elétrica, controle e automação. Sei lá, daqui a pouco aparece alguém da ambiental, né? Não sei, vamos ver. Acho um pouco mais difícil. É. Mecânica. Se alguém tiver alguma dúvida ali da pergunta, pode falar e tal, mas eu acho que é bem simples, né? É só entrar no site e colocar o código. Aí tem outra pergunta aqui. Vocês podem responder também por que vocês vieram aqui hoje de manhã. Com sinceridade, né, gente? É anônimo, tá? Eu não vou saber se vocês votaram alguma coisa esquisita aí. Não, a curiosidade é bom. É, eu esqueci. Agora eu lembrei, podia ter colocado a opção, né? Porque eu não tinha mais nada para fazer. Mas. Bom, pelo menos eu acredito que vocês estão aqui para aprender, né? Hoje, pelo que eu tô vendo, realmente não tá ninguém aqui só por estar. E isso é bom, né? Apesar de que vocês vão ter certificado e tudo mais, né? Não é tipo aquelas aulas que o aluno vai só para ganhar presença, né? Então eu fico feliz que vocês estejam aqui com essa mentalidade. Alguém quer falar alguma coisa? É isso? Vamos lá? Eu sei que muitos de vocês ainda não fizeram as cadeiras de conversão de energia, acionamento de máquinas, essas coisas assim, mas fiquem tranquilos que não vai ser nada muito pesado hoje. Quero trazer uma noção prática para vocês, tá? Aqui tem um diagrama que tem a maior parte das máquinas elétricas existentes, assim, que na verdade se eu tivesse que colocar todos os tipos daria muito mais, tá? Mas é uma visão geral. E eu não sei se vocês já entenderam isso, mas muita gente acha que máquina elétrica é tudo a mesma coisa, sabe? Eu já vi gente que diz assim: ah, mas como que calcula a tensão no motor elétrico? Deu, tá, mas qual motor? Sabe? Ah, como é que calcula a velocidade, o torque? Eu falo assim, tá, mas qual motor? Não, mas motor elétrico. Não, gente, tem vários tipos de motores elétricos, tá? E acredito que isso seja importante também entender, né? Porque às vezes a gente enxerga alguma coisa assim, ah, motor elétrico, mas por dentro não são todos iguais, tá? Então, a principal separação que a gente pode fazer é de motor de corrente contínua e motor de corrente alternada,
tá? Se vocês já ouviram falar da Guerra das Correntes, lá da época do Edison e do Tesla, vocês devem entender um pouquinho, né, do como que foi isso. Porque primeiro se usava muito motor de CC, motor de corrente contínua, e a geração de energia elétrica, os geradores eram CC, a transmissão era CC e tudo mais, que era o lado do Edison na Guerra das Correntes, né? Mas no lado do Tesla era de corrente alternada, tanto que o Tesla foi que inventou o motor de indução, tá? E no final das contas, o Tesla acabou ganhando a Guerra das Correntes e hoje em dia se usam muito mais motores CA do que motores CC, tá? Mas por muito tempo se usava o motor CC, inclusive na indústria, porque é mais fácil de controlar a velocidade do motor de corrente contínua. E hoje em dia a gente tem inversores de frequência, mas há, sei lá, 50 anos não existia inversor de frequência, pelo menos não com a eficiência que existe hoje em dia, né? Que questão de semicondutores e eletrônica de potência, controle, tudo mais, processamento não era muito avançado. E aí é muito mais fácil controlar a velocidade de motor CC. E aí na indústria existiu o motor ICC, que aí existem vários tipos, né? Excitação séria, excitação paralela, excitação composta e excitação independente, que são as formas que a gente pode ligar os enrolamentos do motor CC. Aí tem um motor CC também de ímãs permanentes, que ele é relativamente comum, ainda se usa hoje em dia, mas deixa eu ver aqui se eu tenho aqui um laserzinho aqui. Mas esses aqui com enrolamentos, que não é com ímã permanente, eles estão cada vez mais em desuso, tá? Então vocês até talvez, assim, se forem numa indústria muito antiga, vocês vão encontrar, mas não é muito comum. Esses de ímãs permanentes, vocês vão encontrar talvez em robôs, tá? CNCs, coisas mais que precisam precisão de movimento, tá? Não é unanimidade, tem robôs com motor CA também, mas ainda se encontra bastante com ímãs permanentes CC, tá? E aí é muito chamado também de brushless, né? Que é sem escovas. Você talvez já deve ter ouvido falar disso. E o motor CC de ímãs permanentes também é muito comum em coisas pequenas, tá? Tipo o HD de um computador, tá? Se alguém já abriu, vocês já devem ter visto que HD de computador é motor CC de ímãs permanentes, brinquedos, tá? Câmera fotográfica, tudo que é muito pequenininho, assim, tudo que é muito delicado, geralmente é um motor CC de ímãs permanentes. Eu não sei se vocês aí têm essa mania de ficar abrindo as coisas, de ficar mexendo, desmontando, remontando e tal, mas se vocês já abriram brinquedos, vocês já abriram coisas de computador mesmo, vocês até aquele que hoje em dia nem tem mais isso, né? Mas drive de CD de computador vai ter um motorzinho CC ali, tá? Essas coisas pequenininhas. Bom, por que não se usa mais esses motores CC com enrolamento na indústria, tá? Principalmente porque eles são muito grandes e eles dão muita manutenção, porque eles têm escovas. Para poder conduzir a corrente, eles usam escovas e essas escovas dão muito faiscamento, esquenta muito, tem que trocar com frequência. Então não é interessante do ponto de vista econômico, tá? Bom, vocês já vocês têm liquidificador em casa, né? Vocês já usaram o liquidificador. É um barulho horrível, não é, gente? É um motor universal, certo? O motor universal tem no ventilador, desculpa, no liquidificador. E por que ele é chamado motor universal? Porque ele, teoricamente, funciona com corrente CA e com corrente CC. E aí ele faz todo esse barulho porque ele não é bom nem em CA nem em CC, só que ele é barato, tá? Por isso que se usa em liquidificador e por isso que o liquidificador custa, sei lá, R$50, R$100, entendeu? E aí é o motor universal. Esses motores barulhentos assim, é o motor universal. Bom, motor CA é o motor que, né, que é o que mais a gente usa hoje em dia e é o predominante. Assim, gente, eu
diria que, sei lá, mais de 90%. Não, deixa eu ver, deixa eu pensar. Assim, se a gente for considerar tudo que é motor grande, pequeno, assim, 90% com certeza é motor CA, tá? E aí, motor CA tem duas divisões principais, trifásico e monofásico, certo? O monofásico vocês vão encontrar principalmente na casa de vocês. Sei lá, portão de garagem, geladeira, tá? Máquina de lavar roupa, depende da máquina. Tem algumas máquinas que tem trifásico, né? E tem algumas também que tem CC, mas vamos pensar em máquinas mais comuns. Ar-condicionado, tem alguns que são monofásicos, tem alguns que são trifásicos, mas como que vocês vão saber, né? Porque às vezes a gente não enxerga o motor elétrico, mas tudo que tem movimento vai ter um motor elétrico, tá? Tá, tem algumas coisas que não é motor elétrico, mas pelo menos as coisas que a gente tem em casa é motor elétrico, né? E, por exemplo, a não ser que, por exemplo, vocês tenham um cortador de grama que é motor a combustão, pode ser também, pode ser. Mas, assim, em geral, se não sai fumaça, é motor elétrico, tá? E aí Pelo vocês vão ter... Oi? Pelo menos não é para sair fumaça, né, dos elétricos. Pelo menos não é para sair fumaça. Se sai fumaça, tem alguma coisa errada. Não, é que eu fiquei pensando, em casa a gente não tem um motor a combustão, mas pode ter um cortador de grama, né? Uma roçadeira, que é motor a combustão, às vezes o pessoal tem, né? Mas também tem roçadeira e motor com motor elétrico, né? Enfim. E ferramentas. Às vezes tem furadeira, que daí é um motor CC, entendeu? Tem algumas coisas assim, mas nos eletrodomésticos que a gente tem, tipo geladeira, máquina de lavar roupa, vai ser um motor elétrico CA, geralmente, tá? Micro-ondas, geralmente é CC também, não sei se alguém já abriu um micro-ondas, geralmente é CC, tá? Mas vocês têm muitos motores dentro de casa. E, como eu já falei, em computador, eu não sei se alguém tem escova de dente, aquelas elétricas, enfim, barbeador, secador de cabelo é um motor monofásico, tá? Então, assim, tudo que tem movimento vai ter um motor, tá? Ventilador. Vocês começarem a pensar nas coisas que tem na casa de vocês, vocês vão encontrar muitos motores elétricos, tá? Aí, os motores monofásicos a gente pode dividir em assíncrono e síncrono, tá? Tanto monofásico quanto trifásico é assíncrono e síncrono. Eu não sei se vocês já ouviram essas palavras, se, entendeu, acende alguma ideia assim na cabeça de vocês, relembra alguma coisa, mas para tentar simplificar, tá? O síncrono, ele tem o campo magnético na mesma velocidade do eixo mecânico, tá? E o assíncrono, tá? Ele vai ter o campo magnético com a velocidade um pouquinho diferente do eixo mecânico. Eu não sei se isso para vocês é intuitivo, é fácil de entender, tá? Porque muitas vezes a gente confunde e eu vi que tem gente da mecânica aqui, né? Mas assim, tu vai pegar a velocidade no eixo, né? E medir a velocidade no eixo. Pode usar um tacômetro, alguma coisa assim. Se for um motor, vai ter um pouquinho a menos de velocidade do que a velocidade do campo magnético, tá? E se for um gerador, a velocidade vai estar um pouquinho acima da velocidade do campo magnético, no assíncrono. E no síncrono não tem isso, tá? No síncrono vai ser os dois do mesmo jeito, certo? Depois eu vou mostrar alguns gráficos, enfim, algumas figuras para ajudar melhor vocês, mas aqui eu estou dando uma visão geral de que tipo de motores que existem, tá? Aí, o assíncrono, ele vai ter duas classificações principais, gaiola de esquilo e rotor bobinado. Tá, muito antigamente se usava rotor bobinado, mas assim, hoje em dia, se vocês verem isso na faculdade, vai ser o máximo que vocês vão ver, tá? E aí, o síncrono monofásico, gente, o único lugar que eu já vi um síncrono monofásico foi em bomba de aquário. Um aquário pequenininho ainda de dentro de casa, tá?
Esses gaiola de esquilo aqui, monofásico, eles têm 5 tipos principais: capacitor de partida, capacitor permanente, capacitor 2 valores, fase dividida e polos sombreados. Esses 3 aqui que tem capacitores, vocês talvez já viram em vários motores. Eu não sei assim qual que é o nível de curiosidade de vocês, mas você já deve ter visto que tem um calombozinho, assim, uma saliência no motor ali, que geralmente é um capacitor ou 2, né? Enfim. E aí vocês vão ver que esses motores têm capacitor, então ele vai ser um monofásico. Motor trifásico não tem capacitor. Isso é uma coisa interessante de vocês verem, tá? E aí tem de fase dividida e polos sombreados, que a fase dividida tem um enrolamento diferente, ele não vai ter capacitor, mas ele vai ter um enrolamento diferente dos outros, aí é mais fácil abrir ele para enxergar. E o polos sombreados, ele vai ter uma certa relutância a mais ali no circuito dele, tá? Mas esses 5 tipos de monofásico vocês conseguem encontrar em aplicações residenciais ou comerciais, assim, de comércios pequenos, tá? Se vocês já abriram, já mexeram e tudo mais, não sei que tipo de motor é esse. Se tiver um capacitor, já vocês conseguem identificar que é monofásico e é gaiola de esquilo, enfim. E aí depois só falta entender melhor qual é o tipo de capacitor que se usa, tá? Aí nós vamos voltar para os trifásicos. Tem bastante tipo de motor, isso que tem alguns que eu nem coloquei aqui. Tá? Os trifásicos a gente vai dividir em assíncrono e síncrono, tá? Os assíncronos são a grande maioria que se usa na indústria, que movimenta a carga na indústria. Então a gente vai ter o gaiola de esquilo e o rotor bobinado, vale a mesma coisa. O rotor bobinado vocês vão ver na faculdade e olha lá, tá? Fora da faculdade não se usa faz muito tempo, faz mais tempo do que motor CC que não se usa. E o gaiola de esquilo, ele é o mais utilizado por ele ser barato, ter pouca manutenção, é fácil de fabricar e ele tem a possibilidade de tu partir diretamente da rede. Isso é muito importante, porque tu não precisa de outros artifícios, como eletrônica de potência. E aí é relativamente fácil de controlar a velocidade. Se tu quiser controlar a velocidade, hoje em dia, dá para controlar de uma forma relativamente fácil com controle escalar. Aí o controle de torque não é tão simples assim, mas também dá para fazer, tá? Aí não se usa, por exemplo, num servomotor um assíncrono, por causa do controle de posição, que aí é um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente está usando para só um controle sem muita detalhe ali, só da velocidade, tu quer variar a velocidade, dá para usar o gaiola de esquilo também, tá? E assim, gente, tudo, assim, ventilador, elevador, esteira, compressor, bomba, extrusora, tudo que vocês têm de aplicação industrial. Não sei se alguém aí de vocês já fez estágio, já botou o pé numa fábrica, talha, tudo que tiver vai ter um motor de indução gaiola de esquilo, tá? Isso é super comum de vocês entenderem isso, tá? Apesar de ter todos esses tipos de motor em indústria, a chance de ser esse para movimentação de cargas é muito grande, tá? A não ser que nem eu falei, se for um servomotor que é de robô, né, CNC, alguma coisa que tem muita precisão, precisa de muita precisão, né, na posição mesmo, que aí é um pouquinho mais difícil de fazer com o assíncrono, tá? O síncrono, a gente tem 4 tipos principais que eu coloquei aqui, que é o polo saliente, o polo liso ou cilíndrico, ímãs permanentes e relutância, tá? O polo salientes e os polos lisos, gente, a gente não vê muito em motor, é mais gerador, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que polos salientes é mais comum em usinas hidrelétricas e polos lisos é mais comum em usinas termoelétricas, né? Daí pode ser biomassa, pode ser gás, pode ser vapor, pode ser nuclear, enfim. E aí, ímãs permanentes eu posso usar em eólicas, tá? Parques eólicos,
como gerador, mas eu uso muito na indústria como servomotor, tá? E é muito utilizado em veículos elétricos. Então, ímãs permanentes, né? Motor CA trifásico síncrono de ímãs permanentes está crescendo muito nos últimos anos por conta de aplicação em veículos elétricos, tá? Eu vi que faz 2 semanas, né, que teve a apresentação dos TCCs da elétrica, e eu vi que tinha muitos TCCs de veículos elétricos, tá? E eu não sei se vocês acompanharam ou não, mas o que é tendência hoje na indústria de veículos elétricos é utilizar motor CA trifásico síncrono de ímãs permanentes. Ah, quando começou veículos elétricos usava CC, beleza, se usava. Já se usou relutância, já se usou. A Tesla começou usando o motor assíncrono gaiola de esquilo, mas hoje em dia os modelos novos da Tesla também não são mais assíncronos de gaiola de esquilo, são síncronos de ímãs permanentes, tá? Então já dá para entender isso bem, tá? E na indústria, a gente consegue utilizar cada vez mais motores síncronos de ímãs permanentes por conta dos inversores de frequência, tá? Da eletrônica de potência. Só que aí tem um porém, tá? Motor síncrono, nenhum deles, ele parte direto da rede. Então, por isso que se demorou muito tempo para começar a se usar motor síncrono na indústria. A gente usava só o assíncrono gaiola de esquilo porque era só ligar na rede elétrica e ele partia. Mas o síncrono não, a gente precisa de algum artifício, porque o síncrono só funciona quando ele tem a mesma velocidade do campo do rotor e do campo do estator, tá? E isso é muito difícil de fazer, digamos assim, na sorte, né? Na tentativa e erro. E aí precisa do inversor de frequência, tá? Então, o que vocês precisam lembrar? Síncrono precisa de um inversor de frequência, né? Porque ele não parte direto da rede. O assíncrono, ele parte direto da rede, mas eu posso usar com inversor de frequência também. Os polos salientes é mais utilizado como gerador em hidrelétricas. Rotor liso, rotor cilíndrico, é mais utilizado como gerador em termoelétricas, mas eu posso usar como motor também os dois, tá? Uma aplicação que se usa de polos salientes também, eu não sei se vocês já viram falar de compensador síncrono, tá? Compensador síncrono é para corrigir o fator de potência do sistema de potência. Então, tem subestações muito grandes que, em vez de usar um banco de capacitor para corrigir o fator de potência, usa um motor de polos salientes, tá? Então, assim, não sei se alguém aí da energia ou da elétrica que já fez cadeiras do sistema de potência, mas pode usar um motor síncrono de polos salientes para corrigir o fator de potência do sistema de potência. E aí pode ser numa subestação de transmissão, uma subestação na saída de um gerador, e aí não se usa capacitores, tá? Se usa um motor síncrono. Motores síncronos de ímãs permanentes é o que é mais comum em servomotores, robôs na indústria e carros elétricos, tá? E assim, de relutância, gente, eu já vi, por exemplo, máquinas de lavar roupa de relutância, algumas. Já se usou em carros elétricos, mas faz muito tempo e não se usa mais. E uma coisa que pode ter, assim, de relutância é que às vezes eu combino relutância e ímãs permanentes. Aí tem algumas vantagens, a gente pode chamar de motor híbrido ou motor de relutância assistido por ímãs, tem vários nomes assim, tá? Então o relutância está aqui, mas porque às vezes ele é combinado na mesma topologia de ímãs permanentes e relutância, tá? Os motores monofásicos que vocês têm que lembrar, que são esses 5 tipos aqui que são mais usados em residências e comércios pequenos, tá? E motor CC praticamente não se usa mais, e a não ser os ímãs permanentes, que aí se usa para essas coisas pequenininhas, tá? Tipo barbeador, computador, né, HD, coisas pequenininhas assim, que vai se usar motor CC de ímãs permanentes. Câmera fotográfica, assim. Motor universal, vocês vão lembrar que é o do liquidificador, certo?
Alguma dúvida até aqui? Ficaram doidos? Vocês conheciam todos esses tipos de motores? Deixa eu voltar aqui para a tela. Não sei se eu consigo... Tem alguma pergunta no chat, alguma coisa assim? Opa, entrou mais gente aqui. Não, calma, gente, tem mais um monte de conteúdo aqui, mas só queria saber se vocês estão ok, estão muito viajados. Acho que tá tudo certo, assim. Tá bem, se vocês... Vai botando as perguntas ali, eu te passo também. Tá, beleza. Se vocês não quiserem falar, coloque a pergunta no chat ou mandem para a Fran, sei lá, alguma coisa assim, vai dar tudo certo. Tá? Então, vamos continuar aqui. Se tiveram essa visão geral, é muito conteúdo, eu sei, mas agora a gente vai detalhar um pouquinho mais alguns pontos principais, tá? Uma coisa que eu acho importante vocês saberem, que muitas vezes a gente não vê isso na faculdade, e é importante quando vocês vão fazer estágio, quando vocês vão trabalhar na indústria, é saber quem que fabrica o motor elétrico, tá? Então, a gente tem o motor elétrico da Siemens, da ABB, da WEG, da GE, tem da Westinghouse, que a Westinghouse é bem antiga, tá? Se vocês, já que eu falei de Tesla, do Edison, é daquela época lá, tá? Essas são as marcas principais. Aqui no Brasil, a gente tem mais duas empresas que são pequenas, mas vocês talvez vão encontrar, que é a Hércules e a Nova, tá? Elas fazem motores de indução pequenos e é por aí, tá? Não tem tanto destaque. Mas às vezes as pessoas acham que só a WEG faz motores elétricos, às vezes nem sabem nem que a WEG faz, mas tem outros fabricantes também e é muito utilizado de outros fabricantes também, né? Apesar de que por questão de preço, né, a WEG não tem que pagar impostos e aí acaba que no Brasil é mais utilizado, mas vocês podem encontrar sim motores da Siemens, motores da ABB. A ABB, aliás, eu acho que é a única desses que vende um motor de relutância industrial. Isso é bem interessante, tá? Mas, por exemplo, aplicações hospitalares, tá? Você já deve ter visto máquina de ressonância magnética, coisas assim. Geralmente é o motor da Siemens que vai ter lá, tá? Ou da GE. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, assim, mas essas máquinas de hospitais, elas usam muitos motores elétricos também. E se vocês olharem, normalmente é o motor da Siemens ou da GE. Então, talvez vocês, sei lá, vão fazer estágio na Santa Casa, alguma coisa assim, na parte de manutenção, vocês vão encontrar isso, tá? Bom, para complicar a vida de vocês, para quem já achava que estava demais, muito tipo de motor, muito tipo de máquina elétrica, a gente ainda tem outras subclassificações, tá? Então, assim, vamos lá. Numa máquina elétrica, a gente tem duas partes principais. Uma é o rotor, que é a parte que gira, a parte que se movimenta, e outra é o estator, que é a parte que fica fixa, tá? Deixa eu pegar de volta aqui o laserzinho, tá? Aqui nesse exemplo, esse aqui, vocês conseguem imaginar que isso aqui é um corte, né? Um corte 2D aqui, transversal. Esse aqui é o estator, tá? Que a parte fica fixa. E aqui é o rotor, que é a parte que gira, tá? Então, aqui eu vou ter o eixo, que vai ser conectado à carga, tá? Bom, esse aqui é um motor síncrono de ímãs permanentes. Esses quadradinhos aqui são os ímãs, tá? São os ímãzinhos. E aqui eu vou ter as bobinas de cobre. Aqui nessas ranhuras, nesses buraquinhos aqui, eu vou ter as ranhuras de cobre, tá? Essa parte aqui do estator, o núcleo do estator é feito de material ferromagnético macio e o núcleo do rotor é feito do mesmo material, tá? Aqui a gente tem um motor parecido, mas o rotor é externo, tá? O rotor é externo, aqui tem vários imãzinhos, tá? Vocês estão vendo o vermelho e azul, é norte-sul. E aqui tem as bobinas, que estão no estator, que é a parte fixa dele. O que é a vantagem de eu ter esse rotor externo? Onde que vocês vão mais ver?
são aplicações de veículos elétricos e ainda de veículos de competição. Não é muito comum em veículos elétricos de rua, no caso, esse de rotor externo. Por que eu posso ter esse rotor externo? Para colocar direto na roda. E aí eu preciso de menos mecanismos, e ele é todo projetado para ter a velocidade da roda, não preciso ter uma redução tão grande quanto se fosse colocar esse aqui, tá? E uma coisa que vocês podem observar também, que esse aqui tem muito mais imãzinho que esse daqui, né? O que o ímã está relacionado, né, aos polos. E quanto mais polos eu tenho, a velocidade do meu motor vai ser menor. Isso é uma ideia importante para vocês fixarem na cabeça de vocês, tá? Esse aqui, ele vai ter menos polos, então a velocidade desse é maior que desse. Eu já vou estar sabendo disso, certo? Esse de rotor interno é o mais comum, assim, que vocês vão ver em todas as aplicações. Mas existe de rotor externo, e se vocês quiserem saber, a aplicação mais comum é em veículos elétricos de competição, tá? Que aí se conecta direto à roda. Isso é interessante vocês saberem. Mas o rotor interno é o que é mais comum na indústria e serve o motor, e até em carros elétricos de rua, tá? Esses que são vendidos mais normalmente. Vamos lá, vamos complicar um pouquinho mais. Aqui, ó, vocês viram que esse aqui, ó, o fluxo magnético, ele caminha radialmente, né? E aqui tá passando o eixo, né? E aqui eu tenho o raio do meu motor. O fluxo magnético, ele vai caminhar no sentido do raio do motor. Aqui não tá mostrando o campo magnético, mas ele também vai fazer isso. Só tá invertido o rotor e o estator. Aí eu tenho um motor de fluxo axial, tá? Esse motor de fluxo axial, o fluxo magnético vai se movimentar no sentido do eixo do motor. Vocês conseguem entender isso? Porque olha só, aqui eu tenho o estator, tá? Aqui eu tenho as bobinas, aqui eu tenho o rotor, bobinas e estator de novo, certo? E o fluxo magnético, ele vai fazer esse caminho aqui. Vocês estão vendo aqui no laserzinho fake, né, do meu mouse. Vai fazer esse caminho aqui no sentido do eixo. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que esse aqui tem o rotor externo. Então, o rotor tá aqui com os ímãs e tem as bobinas no meio, tá? Esse de fluxo axial, tanto de rotor interno quanto de rotor externo, é mais utilizado justamente em carros elétricos de competição, tá? Por quê? Porque ele, nesse formato de fluxo axial, ele consegue ter um pouquinho a mais de torque que do fluxo radial. Só que, se vocês estão tentando entender por que se usa mais o de fluxo radial do que de fluxo axial, sendo que o axial tem um pouquinho mais de torque, é que esse é muito difícil de fabricar. Se vocês entendem um pouco de processo de fabricação, já deve ter imaginado que esse aqui vai ser muito mais difícil de cortar as peças, de montar, e até a questão de simulação computacional é muito mais difícil esse, tá? Porque esse aqui, esse de fluxo axial, eu não consigo fazer uma simulação 2D e empilhar como se fosse uma simulação 3D. Esse daqui eu posso fazer simulação 2D, sem problema nenhum, que é muito menos esforço computacional, tá? Mas existe de fluxo axial, carro elétrico de competição, normalmente tem usado de fluxo axial, e eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem Fórmula SAI elétrico, e as melhores equipes do Brasil e do mundo utilizam o motor elétrico de fluxo axial, tá? Tem um conceito que é bem comum em máquinas elétricas, que é o do campo magnético girante. E ele vai ser entendido quando a gente está trabalhando com motores CA. Tá? Se vocês já viram um sistema de tensões e correntes CA, vocês já viram que se movimenta no tempo, né? E aí é isso que acontece no motor elétrico, porque eu tenho um rotor, desculpa, o rotor está aqui, e eu tenho o estator, que vai ser fixo. Mas como eu estou alimentando com tensões CAs,
olha só, o campo magnético, ele vai caminhando aqui, né? Ele vai girando e eu vou ter hora, o campo vai estar com a resultante aqui, vai ir se movimentando aqui, certo? O rotor vai ter ímãs permanentes, nesse exemplo aqui, tá? Vai ser um motor síncrono de ímãs permanentes. E aí o rotor vai ter um fluxo magnético constante, que é como se fosse uma corrente contínua, tá? Porque o ímã ele não vai mudar ao longo do tempo, tá? E aí o que acontece? Como o campo magnético do estator está se movimentando, tá? A resultante dele aqui está girando o campo magnético. O rotor ele vai mudando de posição para acompanhar, porque querendo ou não é um eletroímã, né? E aí o norte do ímã do rotor vai querer se alinhar com o sul do campo magnético do estator. Só que como está se movimentando, ele vai estar sempre se movimentando aqui e ele não vai ficar parado. Essa que é a mágica, tá? Isso que é o bonito da coisa, tá? Então, não é simplesmente um monte de teoria e tal, para vocês enlouquecerem. Não, é assim que funciona um motor elétrico, tá? Então, aqui é um campo magnético constante, que vai estar alternado, né, de norte e sul, enfim, não sei qual que é aqui, mas vai ser alternado, né, norte e sul. Então, aqui tem 4 polos, e aqui no estator está se movimentando o campo magnético. E como hora vai estar a fase A, depois a fase B, depois a fase C, ou RST, como vocês querem chamar as fases, vai estar no pico, vai ficar aqui sempre se movimentando, porque eu quero alinhar o norte do rotor com o sul do estator, o sul do rotor com o norte do estator, né? Só que aí não é fixo isso aqui, ele vai girando o campo magnético, tá? É um conceito que costuma assustar muita gente, e muita gente tem dificuldade. Eu não sei se com esse GIF aqui dá para entender um pouquinho melhor, mas é um conceito que, apesar de ser complexo, ajuda muito a gente a entender como que funciona uma máquina elétrica, tá? Aqui eu tenho uma diferenciação entre máquina de indução, né, ou assíncrona, é sinônimo, tá? Eu não sei se eu falei isso, mas eu posso talvez ter confundido vocês. Quando eu falo máquina de indução ou máquina assíncrona, é sinônimo, tá? Não é tipo assim, que indução é um tipo de assíncrona ou assíncrona é um tipo de indução. Não, são sinônimos, é a mesma coisa. Tipo, se quiser falar máquina de indução, porque talvez assíncrona é uma palavra muito estranha, não quero falar, pode falar de indução, é a mesma coisa, tá? Aí, olha só o que eu falei, né? Que o assíncrona tem uma pequena variação da velocidade do campo magnético para a velocidade do eixo, tá? Aí, no caso do motor, a velocidade do eixo vai ser um pouquinho menor que a velocidade do campo magnético, e no caso do gerador, vai ser um pouquinho maior a velocidade do eixo do que a velocidade do campo magnético. Onde que se tem máquinas de indução operando como gerador? Em algumas usinas, né, parques eólicos, e PCHs, vocês já ouviram falar de pequenas centrais hidrelétricas? Às vezes tem umas hidrelétricas muito pequenininhas, assim, que é tipo, lá num canto, lá no sítio, tem alguma muito pequenininha, e aí pode usar a máquina de indução operando como gerador. Mas o comum de máquina de indução, como eu falei, é na indústria, de movimentação de cargas na indústria. Isso é o que é mais comum. Aqui a constituição mecânica do motor de indução, da máquina de indução, ou assíncrona, vou lembrar sempre que é sinônimo para vocês não se confundirem. Eu tenho essa carcaça que geralmente é de ferro fundido ou de alumínio, aí pode ser de alumínio usinado, alumínio fundido também. Aí eu vou colocar aqui o núcleo ferromagnético, que é feito de material ferromagnético macio, que vai formar o estator. Não sei se vocês conseguiram entender nessa imagem, mas ele é laminado, ele não é um bloco sólido. E ele é laminado para diminuir as perdas magnéticas do núcleo, tá? Aí eu coloco as bobinas aqui, que geralmente são de cobre, ou pode ser de alumínio também, motor monofásico às vezes é de alumínio, mas trifásico é bem difícil de ser de alumínio, tá? Aí o rotor ou ele é de gaiola de esquilo, ou ele é de rotor bobinado.
tá? Esse rotor bobinário, que nem eu falei, se vocês enxergarem um na URGS, já tá bom. Fora da URGS, dificilmente vocês vão ver, tá? Esse de gaiola de esquilo, eu não consigo acessar o rotor externamente, tá? Eu não consigo manipular o rotor externamente e ele tá ali só dentro, tá? Então ele funciona realmente como se fosse um transformador girante. Muitas vezes as pessoas usam essa analogia, porque tu não tem contato entre uma parte e outra. Aqui tem uma vista explodida de motores elétricos mais comuns que se encontram na indústria, tá? Praticamente todos eles têm essa cara e não é à toa também, porque é tudo normatizado. A questão de espaçamento entre um furinho e outro aqui, a questão de altura, de eixo, tudo é normatizado, tá? E aí, por que é normatizado? Porque, digamos que a pessoa quer trocar o motor que queimou ou quer tirar por um tempo para fazer manutenção, coisas assim, eu não tenho que pegar e modificar todo o acoplamento, toda a minha estrutura, né? Então, eu simplesmente acoplo um que seja do mesmo tamanho, tá? E aí, você já deve ter visto esse tipo de motor, assim, pelo menos de longe, né? Eu acho que é uma coisa bem comum de encontrar na indústria. Aí tem todas as partes mecânicas aqui, tá? Tem o rolamento, tem as tampas, tem os parafusos, as vedações aqui. A questão de vedação também tem norma, né? De o IP, que é o índice de proteção, de quanto de umidade, poeira pode entrar. Aqui tem o ventilador. É bem comum que motores de indução de industriais, eles não têm refrigeração líquida, apenas refrigeração a ar, tá? E aqui tem a tampa defletora. O pessoal da mecânica aí vai saber a questão de aerodinâmica. O ventilador vai girar, ele vai estar acoplado no eixo, né? E aí ele vai girar, vai bater o ar aqui na tampa defletora e vai refrigerar a carcaça aqui por essas aletas. Tá? Isso que é a mágica daqui, tá? Essa aqui que é a mágica. Aqui tem o rotor, que é de gaiola de esquilo. Esse aqui é o de alumínio injetado, que é o mais comum mesmo. Então eu vou ter o molde, vou injetar o alumínio. E aqui tem umas guampinhas aqui no rotor, tá? Não é o nome técnico, tá? Mas enfim, tem umas saliências aqui que ajudam um pouquinho a refrigerar também, porque aumenta a área de contato, né, para troca de calor aqui. Aqui tem o eixo, enfim, outras vedações, rolamento, enfim, bastante coisa aqui. Eu não sei se você sabe, enfim, esqueci de falar, mas vamos lá. Eu fiz estágio na WEG e uma coisa que existia bem comum lá é que assim, eu preciso de um engenheiro eletricista e 2 engenheiros mecânicos para projetar um motor elétrico, tá? E realmente tem muito mais coisa mecânica do que coisa elétrica no motor elétrico, tá? Por quê? Porque eu preciso de engenheiro mecânico para a parte estrutural e para a parte térmica, tá? De troca de calor. Isso é bem importante. E um engenheiro eletricista dá conta de projetar quantas espiras vai ter aqui na bobina, enfim, quantas ranhuras vai ter, vai ser por aí, tá? Então, apesar de o nome ser motor elétrico, precisa de mais engenheiro mecânico que engenheiro eletricista para projetar. Tá? Olha só, o motor de indução, ele vai ter um funcionamento semelhante ao motor síncrono, né? Que era o dessa imagem aqui, né? Ou, enfim, dessas aqui. Mas olha só, gente, eu vou alimentar aqui o rotor, desculpa, tô trocando, né? O estator com corrente alternada, tá? Eu vou alimentar aqui o estator com corrente alternada. Esse aqui tem 4 polos, tá? Vocês podem ver pelo campo magnético aqui, 1, 2, 3, 4 polos. E aqui, gente, eu não vou ter alimentação nenhuma. Aqui eu vou ter só as ranhuras com o alumínio injetado, certo? Aí o que vai acontecer? Esse campo magnético girante, ele vai girando, 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 né? Porque são correntes alternadas, ora vai estar fase A no pico, depois fase B no pico. Então ele está girando no espaço, aqui, o campo magnético, e ele vai induzir correntes no rotor, tá? É isso que acontece, por isso que o nome é motor de indução. Só que aqui, ó, gente, vocês estão vendo que tem um espacinho minúsculo entre o estator e o rotor? Obviamente, eles não podem se encostar. E é questão, assim, de meio milímetro, 1 milímetro,
pessoal aí da processo de fabricação que se vire, mas é bem pequenininho, meio milímetro, 1 milímetro, motores muito grandes, talvez sejam 2 milímetros, tá? E aí, o que acontece? Na hora que ele vai cruzar esse mini espaço de ar aqui, ele vai ter um pouquinho de perdas, tá? Vai perder um pouquinho de energia aí, e por isso que a gente não vai ter a velocidade do eixo na mesma velocidade do campo magnético, tá? Então, esse mini espaço de ar aqui a gente chama de entre-ferro, que ele está entre dois ferros, tá? Entre o ferro do estator e o ferro do rotor. E essa pequena diferença da velocidade do estator, né, que é a velocidade do campo magnético que está girando aqui, para a velocidade que está no eixo, que está conectado à carga, a gente chama de escorregamento, tá? Então, assim, é questão de 1, 2, 3, 4%, 5% estourando nos motores mais modernos, tá? Sim, na verdade menos, 3%, enfim. Mas, assim, é pequeno, tá? Mas é por isso que eu não vou ter a velocidade exatamente igual do campo magnético pro eixo aqui, que é o eixo mecânico, tá? Então, a velocidade elétrica, ela vai ser a velocidade como se fosse um motor síncrono, tá? Mas a velocidade mecânica que eu vou estar medindo no eixo vai ser um pouquinho menor no caso de funcionando como um motor, tá? Uma outra coisa que é importante vocês entenderem é que o motor de indução, né, ele só tem alimentação no estator, tá? Eu não vou alimentar aqui, eu não consigo conectar nenhum cabo aqui no rotor, tá? O motor síncrono, ele tem os ímãs permanentes que vão fornecer um campo magnético constante. E aqui, ele teoricamente, ele não teria um campo magnético constante. Só que no momento que eu induzir as correntes do estator para o rotor, aqui vai ter um campo magnético com uma frequência muito baixa, tá? Se aqui no estator eu alimentar com 60 Hz, que é a frequência da nossa rede, aqui no rotor eu vou ter aquela pequena diferençazinha de 1, 2% vai estar aqui. Então, sei lá, vai estar 2 Hz aqui, vai estar 1 Hz aqui, tá? Vai estar tipo meio Hz aqui, 1,5 Hz aqui, tá? Então, assim, 2 Hz é quase corrente contínua, tá? Então, o estator vai estar enxergando o rotor do motor de indução como um campo magnético contínuo, quase contínuo, como se fosse um ímã permanente que está impondo o campo magnético ali constante também, tá? Então, na verdade, eles são diferentes, mas eles são parecidos, tá? Eu sei que não é exatamente uma corrente contínua, né? Quando mesmo que seja 1 Hz ou 2 Hz, mas perto de 60 Hz é praticamente isso. Por isso que dá essa impressão. E aí, às vezes, a gente não consegue entender muito bem, mas aqui no rotor do motor de indução vai estar a corrente de 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, tá? Não vai estar a corrente de 60 Hz, que é o que tu alimentou o estator. Isso é uma coisa interessante que muita gente não sabe, mas explica muito do funcionamento do motor de indução. Tá? Aqui tem só mais uma fotinho, né? Porque é o motor comum, assim, para vocês verem que mesmo de outro fabricante, de outra cor, enfim, de outro contexto, de outro tamanho, eles têm a mesma cara. Eu acredito que vocês já tenham pelo menos visto de relance isso. E é bem comum ter esse tipo de motor na indústria, tá? Aqui tem uma plaquinha do motor, que essa plaquinha aqui, gente, a gente poderia fazer uma outra palestra só para falar dessa plaquinha, porque ela explica muito do que acontece no motor, tá? Mas é bem importante, se vocês forem trabalhar na equipe de manutenção ou de processos, né, ou na indústria mesmo, vocês manterem essa placa limpa, manterem essa placa sem oxidação, sem poeira, sem terra, sei lá, sem umidade, porque ela tem informações muito importantes na hora que tu vai fazer manutenção, fazer uma troca, fazer uma substituição, ou até fazer um diagnóstico de algum problema do motor. Tem muitas informações importantes nessa placa, tá? Mas eu não vou falar muito dela, porque senão a gente ia fazer uma aula só sobre isso, né? Aqui tem mais umas fotinhas de estator, tá? O estator com aqui a carcaça, tá? Carcaça aqui ao redor, a carcaça.
Dá para ver que essa aqui é de alumínio, não é de ferro. Aí tem o ferro do estator e tem as bobinas aqui, tá? Aqui essas faixas, né? Essas faixas são isolantes para separar uma bobina da outra e para manter elas firmes também. Vocês podem ver também que tem isolantes aqui dentro das ranhuras para acomodar as bobinas. Mais um papel aí dos, dos engenheiros mecânicos, pessoal da parte térmica. Tá? Aqui está mostrando uma montagem assim meio manual do estator. As bobinas são colocadas assim entre as ranhuras, tá? Aqui dá para ver melhor os isolantes também. Tá? Tem robôs que fazem isso, tá, gente? Se vocês procurarem vídeo no YouTube, tem muito vídeo de robô montando motor elétrico, mas vou falar para vocês que na VEG é bem manual, tá? E no Brasil é relativamente manual. Mas se vocês procurarem vídeos da Alemanha, enfim, vocês vão ver que é tudo feito com robôs. E é bem bonito ver os robôs montando, fazendo as bobinas e depois montando e tudo mais. Aqui tem um estator pronto, tá? Tudo bem ajeitadinho. Aqui, olha só o núcleo do rotor, tá? Aqui, esse do rotor, vocês estão vendo que ele não tem furo para cá, enfim, né? Aqui do estator eu tenho que ter os furos para encaixar as bobinas. Aqui não tem, tá? Tipo, eu só consigo colocar o rotor em pé e injetar o alumínio com o molde que eu tenho aqui. Não, claro, eu posso fazer encaixado? Posso fazer encaixado. Mas o mais comum é assim, tá? São as chapas inteiras. E aí eu só injeto alumínio e ele depois solidifica aqui. Aqui tem uma outra vista explodida, né? Se alguém ainda não entendeu o que é o bendito gaiola de esquilo, olha só como é que fica a parte de alumínio injetada. Ela fica mais ou menos com essa cara que parece uma gaiola de esquilo, né? Ela parece uma gaiola de esquilo aqui, por isso que tem esse nome, tá? Enfim, obviamente não surgiu no Brasil, né? Surgiu nos Estados Unidos e foi invenção americana e foi um pouco americana e um pouco russa, né? Então, os primórdios da Guerra Fria, não, mentira, foi no século XIX, mas já tinha dois engenheiros. Né? Porque o Tesla primeiro ele fez do rotor bobinado, daí foi um russo lá que fez assim de gaiola de esquilo, tá? O Dobrovolsky, se vocês já ouviram falar desse nome. Aqui as chapas do rotor, vocês podem ver que ela tem uma inclinação, normalmente tem inclinação, tá? E é para diminuir as perdas. Não vou entrar assim, em detalhes com vocês, mas é questão de harmônicos, enfim, e eu consigo diminuir um pouco disso inclinando, tá? A questão as ranhuras do rotor. As bobinas do estator e aqui o estatorzinho, tá? Um motor corte. Não sei se vocês conseguem identificar todas as partes que eu falei, né? Aqui vai ter o estator, né? Essa chapa aqui cortada é o estator, tá? Obviamente isso aqui não funciona, tá? Ele tá parado, só cortado. Tem na URGS alguns assim que estão cortados também, se vocês procurarem no laboratório. A bobina aqui o rotor com o alumínio injetado, tá? E essas gompinhas aqui que é para aumentar a troca de calor. Aqui o eixo, aqui o ventilador, tá? Aqui mais um grande, assim, só para vocês terem uma noção de tamanho, mas é a mesma cara do motor, tá? Aqui um mini, tá? Aqui dá para ver como tá um pouquinho inclinada as ranhuras também, tá? É para diminuir os harmônicos. Então, que harmônico significa perdas nesse caso. Mais umas fotinhos para vocês virarem bem amiguinhos deles, tá? Ó, isso aqui quando eles injetam o alumínio, né? Dá para fazer produção em série e tal, bem legal aqui. Aqui outra foto, bem parecida. Essa foto aqui, aliás, na verdade ela não é uma foto, é um render, né? É com cobre. E assim, eu só ouvi falar de uma empresa que faz motor de indução com cobre injetado, porque é bem difícil de injetar cobre. É uma empresa lá da Inglaterra e tal. O normal é fazer com alumínio, porque é difícil de injetar cobre. E aí não se faz muito mesmo, tá?
Se alguém quiser estudar como injetar cobre, é uma boa, porque, porque fica mais eficiente o motor, né? Bom, como eu comentei, né, a Tesla começou a usar motor de indução nos primeiros carros deles lá. E essa foto aqui acho que tem até no museu da Tesla, né? Tipo, a empresa tem poucos anos, mas já tem um museu. E aí era de indução os primeiros carros da Tesla. Aqui tem uma curiosidade que, se fosse presencial, seria mais engraçado, mas vocês estão vendo esses buraquinhos aqui, né? Essa retirada de material aqui no rotor. Quase ninguém sabe o que é. Já perguntei para um monte de gente. Isso aqui é para balancear o rotor, tá? Então, às vezes, quando tu vai usinar, enfim, estampar, injetar, fica um pouco mais de massa de um lugar num lado do rotor do que do outro. Aí tu pode balancear o rotor de duas maneiras, ou com retirada de material, ou com adição de material. Aí o pessoal cola uns negócios lá que é tipo umas massas de modelar, tipo um chiclete, assim. Aí se vocês abrirem o motor, às vezes vocês vão ver que tem umas coisinhas azul ou verde, assim, que parecem uns chiclete ou umas massas de modelar. Mas aí uma maneira que, na verdade, eu acho mais legal de fazer, porque fica mais limpo, é fazer por retirada de material. Daí eles pegam uma broca e vão tirando um pouquinho aqui. Aí tira, aí faz de novo, coloca lá na máquina de balanceamento e vê se está balanceado, tá? Então, se vocês virem uns furinhos nos rotores, é para balancear, para ficar a mesma massa em toda a distribuição, tá? Até porque às vezes não é o processo de fabricação ou o próprio material. Ou se vocês pegarem um rotor e verem tipo uns chiclete colado, é isso também, é para balanceamento. Porque se tiver com desbalanceamento mecânico, vai ter ruído, vai ter vibração, vai ter interferência no campo magnético, tudo mais, tá? Então, máquinas elétricas é um lugar onde caminha junto, né? Tanto elétrica quanto mecânica. Aqui mais uns rotores em produção em série, né, da injeção de alumínio, tá? Aqui tem uma fotinho do motor de indução com rotor bobinado, para vocês terem uma noção do que é, tá? Mas, olha só, aqui tem as escovas que eu tô alimentando, então tem 3 fases e vou ter 3 escovas, né? Na verdade, 3 pares, né? Porque tem aqui, aqui e aqui. Quando é um motor CC, eu vou ter só 2 pares de escova, porque é o positivo e o negativo, tá? Aí o motor de indução de rotor bobinado vai ter 3 pares, porque são as 3 fases, tá? Então é isso que vocês podem identificar, sei lá, se cair numa prova e tal, não sei, ou se vocês forem ver no laboratório lá, tendo a dúvida se é motor de indução com rotor bobinado ou motor CC. Aí vocês contem a quantidade de escovas, tá? Isso é uma coisa interessante, pelo menos por curiosidade, assim, e pode ser uma pegadinha numa prova, alguma coisa assim, tá? Aí, o que eu ia falar também, quando a gente tem em parques eólicos, alguns parques eólicos usam motor de ímãs permanentes, tá? Gerador, desculpa, de ímãs permanentes, e outros vão usar motor gerador de indução. Aí, alguns é gerador de indução com o rotor bobinado, só que aí eu alimento o rotor também, tá? Que é o gerador de indução duplamente alimentado. É um pouquinho diferente, assim, a forma como vai operar, mas a construção do gerador é exatamente a mesma, tá? Em parques eólicos se usa isso. Peraí, deu pau aqui. Ai, droga. É que eu cliquei e aí ele foi abrir um vídeo no YouTube. Tá. Aqui tem mais uma foto desse de rotor bobinado. Vocês vão ver que ele é muito maior, ele é muito mais cheio de tralha, sabe? E por isso dá mais manutenção, enfim, né? Acaba que é mais caro, então realmente não se usa muito, tá? Mas antigamente, quando não tinha inversor de frequência, tu podia usar essas escovas aqui, porque tem contatos externos, para poder colocar capacitores ou colocar resistores, fazer alguma intervenção no rotor para variar a velocidade dele. Tá? É uma gambiarra, no final das contas, mas funcionava, porque não tinha inversor de frequência. Aí tu queria variar a velocidade do motor de indução, ou tu não tinha um motor CC, né, que tu ia fazer
colocar alguma impedância nos terminais do rotor, do motor de indução com rotor bobinado. Aqui tem um exemplo que está sem as escovas, vocês podem ver que tem 3 anéis, tá? Então, o motor CC teria só 2, caso vocês tenham uma dúvida do que é um, do que é outro. Aqui outro também, com 3 anéis. Outro, olha só, tipo, ele tem o dobro do tamanho do que se fosse de gaiola de esquilo, sabe? Mesmo, né, proporcionalmente, tá? Esse aqui, na verdade, é um gerador, porque esse aqui está operando como um gerador, que aqui eu vou ter uma máquina primária, uma excitatriz aqui. Olha aqui os trambolhos que é, tá? Então, por isso que ele não é usado, gente, tá? Mas é interessante vocês saberem, para saber diferenciar e saber justamente que não se usa, tá? Para não cair em golpe, tá? O motor síncrono, gente, calma aí que já tá indo pro final, tá? Não me abandonem. O motor síncrono, como ele consegue ter um pouco menos de perdas, ele é um pouquinho mais eficiente do que o motor de indução, às vezes é interessante usar em alguns processos industriais. Só que ele só se tornou viável no momento que a gente tem inversor de frequência. Por isso que é difícil de falar de motor síncrono trabalhando sozinho, tá? Sempre vai ter uma ligação com o inversor de frequência. Porque o inversor de frequência, na verdade a gente chama de inversor de frequência, tá? Mas o que ele faz? Ele vai receber a tensão da rede, que é em 60 Hz, ele vai transformar para corrente contínua, tá? Então vai ter um retificador para transformar para corrente contínua e depois ele vai transformar de volta para corrente alternada, mas na frequência que eu quiser. Então, sei lá, eu posso ter 50 Hz, eu posso ter 100 Hz, 200 Hz, 30 Hz, entendeu? Eu posso, claro, ele tem uma faixa de operação, isso depende também da velocidade das chaves estáticas com que ele foi projetado e tudo mais, mas eu posso variar a frequência de saída do inversor. Então, o meu motor não vai trabalhar necessariamente com 60 Hz, ele vai trabalhar com outra frequência, e isso vai fazer com que ele seja com velocidade variável, tá? Então, não precisa sempre na mesma velocidade. Em alguns casos de aplicações industriais, isso é muito comum para aplicações de eficiência energética, tá? E talvez vocês já ouviram falar de ar-condicionado com inversor de frequência, de geladeira com inversor de frequência, porque é muito mais vantajoso o ar-condicionado ele ligar e ficar trabalhando uma velocidade menor, tá? Do que ele ficar ligando e desligando toda hora, porque na partida gasta muita energia e aí ele vai estar sempre trabalhando lá no máximo, tá? Então tem alguns equipamentos, até domésticos, tá? Não só industriais, que se usa inversor de frequência para melhorar a eficiência energética. Mas nesses residenciais é mais comum que se use inversor de frequência para motor de indução mesmo. Mas na indústria, às vezes, quando é algo que usa muita energia, se torna viável usar motor síncrono, tá? Com inversor de frequência. Além de servomotor, porque o controle de posição é muito mais preciso, tá? E motores para veículos elétricos e também parques eólicos, muito usa gerador síncrono, tá? Eu vou explicar uma coisa assim para vocês, tá? Por que se usa muito mais em veículos elétricos, tá? Tanto de rua quanto de competição? Por que se usa muito mais motor síncrono do que motor de indução, tá? E assim, os dois iriam usar inversor de frequência, porque eu tenho velocidades variáveis no carro. O carro não vai estar sempre em movimento constante, né? Sempre vai estar freando, acelerando e tudo mais. Só que o principal é que ele está trabalhando como motor a maior parte do tempo, mas quando está freando, ele pode trabalhar como gerador para fazer frenagem regenerativa. É bem mais difícil fazer frenagem regenerativa com motor de indução do que motor síncrono, tá? Porque no motor síncrono já está algo assim meio intuitivo, assim, na parte de controle mesmo do inversor de frequência. E na parte do motor de indução, eu vou ter que
inverter a impedância equivalente que eu estou enxergando dele e tudo mais. Às vezes eu tenho até que usar alguma coisa capacitiva. Não é tão simples assim, sabe? Eu tenho que injetar alguma corrente defasada muito específica. E, assim, não vou dizer que não dá para fazer frenagem regenerativa com motor de indução, mas é bem mais difícil, tá? Então, a grande vantagem dos motores síncronos para veículos elétricos é eu poder recuperar energia, fazer frenagem regenerativa, tá? Consigo fazer isso bem melhor e é uma grande vantagem, não só para veículos elétricos, mas híbridos também. Aqui tem algumas fotos, tá? Isso aqui, na verdade, esse motor é o mesmo, tá? Só tá um mostrando as linhas de campo magnético e o outro não tá mostrando. Essa aqui é o desenho do motor do Prius, que é o carro da Toyota, o híbrido, que é um bem famosinho, tá? Então, aqui tem os ímãs, eles estão em V, tá? Eles têm a mesma orientação magnética, mas eles estão em V para concentrar melhor o fluxo magnético, tá? Então, aqui nesse caso, para eu contar o número de polos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Apesar de ter 16 ímãs. Mas eles estão na mesma orientação, ó. Aqui dá para ver bem que eles estão na mesma orientação. Eles só estão em V para concentrar um pouquinho melhor o fluxo magnético e não ter fluxo disperso aqui entre os polos. Se eles estivessem retos, talvez teria que colocar eles mais espaçados ou vai ter muita perda aqui, tá? E aí não é interessante. Aqui tem outros modelos de ímãs permanentes, assim, tem só alguns, tá? O pessoal faz umas viagens com motor de ímã permanente, tá? Então eles não têm todas a mesma configuração. Esse aqui é um motor de ímãs permanentes que a WEG vende, tá? E é para aplicação industrial, não é para aplicação de veículos elétricos. E ele tem venda casada, né, com o inversor de frequência. E uma coisa que se usa muito é torre de resfriamento por conta da velocidade mesmo, né? Porque eu vou estar com velocidades menores e eu vou gastar menos energia nesse sentido. Então, talvez vocês vão ver esse motor, se for da WEG, tá? Ele vai ser cinza, ele não vai ser azul igual os outros motores da WEG, mas é raro de encontrar, não é super comum. Mas ele tem uma eficiência um pouquinho maior que do motor de indução, e aí quando eu vou usar com inversor de frequência, às vezes se torna vantajoso economicamente por conta dessa eficiência, às vezes é 0,5%, só que soma tudo o gasto de energia, vai ser vantajoso, tá? Aqui tem mais umas fotinhos do Prius, tá? Que esse é aquele mesmo motor, só que em 3D. E aqui, ó, até assim, ó, vocês vão ver que tá escrito motor, só que tá escrito MG, né? Porque é motor gerador. E aí, porque ele vai trabalhar como gerador na hora que tá fazendo frenagem regenerativa. E às vezes, vocês vão ver em diagramas de veículos elétricos que ele não fala motor, ele fala máquina, justamente porque ele trabalha como gerador para a parte de frenagem regenerativa. Você já deve ter visto, talvez até na rua, assim, esse carro, né? Porque é relativamente comum, é um dos primeiros carros híbridos que surgiram, tá? Aí aqui tem um motor a combustão, né? Porque esse aqui é híbrido. E aqui é a questão de controle, que é o inversor de frequência aqui. Aí tem dois motores elétricos no Prius. Mas eles são máquinas elétricas porque eles trabalham como gerador também, tá? E aí vai carregar a bateria quando tiver freando, isso que é interessante. Aí tem alguns carros híbridos que eles têm como conectar a tomada para carregar a bateria, que são os híbridos plug-in, mas tem os híbridos que eles não têm carregador, né? E aí ele só vai carregar a bateria com a frenagem regenerativa. Isso aqui é um servo, tá? Dá para ver aqui o robô que tá numa indústria automotiva. E aí, hoje em dia, os servos mais novos, os melhores, são todos CAs de ímãs permanentes, tá? Então, antigamente se usava CC, mas hoje em dia os melhores são todos CA, de ímãs permanentes aqui. Tá? Então, o robô, CNC, essas aplicações industriais, eles têm essa cara um pouquinho diferente, tá? Então, dá para identificar que é um servo por causa disso. A questão de gerador síncrono, tá?
Gerador síncrono é muito comum, né? Não se usa muito o gerador de indução, justamente que eu falei que é difícil de ele trabalhar como gerador. Dá para trabalhar, tá, gente? Tanto que se usa em PCH e parques eólicos, mas não é algo tão simples quanto um gerador síncrono, tá? Então, em hidrelétricas, a gente vai encontrar geradores síncronos de polos salientes. Isso é uma coisa interessante vocês notarem. E em termoelétricas, vou falar primeiro desse aqui, para não confundir vocês. Tá, de polos salientes. Aqui, ó, gente, aqui tem 4 polos, tá? Vai ter corrente contínua aqui. Vai ter corrente contínua aqui no rotor, tá? O problema é que tá girando aqui, mas se vocês olharem com muita atenção, vocês vão ver que tá indicando onde que entra, onde é que sai cada uma das espiras aqui, né? Então, vou ter um enrolado num sentido, outro enrolado no outro sentido para formar norte-sul, tá? Então, aqui tem corrente contínua e aqui vai sair, no caso, como ele está gerador, vai sair corrente alternada. Então, eu vou colocar aqui a minha turbina no eixo e girando o rotor com corrente contínua que está alimentado pela estatriz, que está alimentando o rotor, vou ter nos terminais do estator a corrente alternada que vai ser gerada. Então, se tu sair numa usina hidrelétrica, é isso que acontece, tá? Eu conecto a turbina no eixo, tem corrente contínua no rotor, vai girando e vai transformando aqui, vai converter essa energia mecânica do rotor para energia elétrica no estator aqui, que vai sair trifásico, tá? Aqui tem um exemplo que é só de 2 polos, né? Que dá para ver um pouquinho mais calma, tá? Um pouquinho mais calma, esse tá girando mais devagar. Mas não é proporcional, tá? É só porque tá o GIF mesmo, tá? Porque como ele tem menos polos, ele teria que girar mais rápido. Mas é isso, tá, gente? Esse aqui dá para ver um pouquinho melhor o que acontece. Aqui tem algumas fotos. Aqui tem umas barras, tá? Nos polos. Isso aqui se chama enrolamento amortecedor. Isso é muito importante nas usinas hidrelétricas, porque eu preciso ter alguns movimentos de frenagem ou na partida, né? Às vezes é muita inércia. Então, eu preciso ter esses enrolamentos amortecedores aqui, porque senão, mecanicamente, estruturalmente, não vai aguentar, tá? Isso é importante, assim, vocês vão ver. Aqui vai ter corrente contínua, tá? E aqui são esses enrolamentos amortecedores. Essas barras aqui, tá? Uma coisa que vocês precisam absorver, né, na mente de vocês é que em hidrelétricas eu preciso ter muitos polos. Por que muitos polos? Eu já falei para vocês que quanto mais polos numa máquina elétrica, menor é a velocidade, tá? E a água, né, vai ter uma velocidade devagar. Então, eu preciso muitos polos. Então, assim, é 60, 70 polos, 100 polos, vai ter numa hidrelétrica, tá? Aqui, nesse caso, não tem muitos, eu acho que são 8, enfim, não dá para enxergar direito, 1, 2, 3, 4. Eu acho que são 8, se a gente fizer uma projeção. Esse aqui, normalmente, vai ser um compensador síncrono, que é o que eu falei para corrigir o fator de potência, tá? Mas em hidrelétrica, principalmente as grandes, tipo Itaipu, Belo Monte, vai ter muitas, dezenas de polos, tá? Olha só, esse aqui é bem típico de uma hidrelétrica, tá? Nem dá para contar de tantos polos que tem aqui. E olha só o tamanho perto das pessoas, tá? E assim, não tem só um desses, tá? Numa hidrelétrica tem 5, 10, 15, tá? Tipo, tem muitos nas hidrelétricas, tá? Olha só, aqui tem mais uma foto, a construção dele, né? Dá para ver que tem os isolantes e tudo mais, mas os polos salientes aqui. Gente, assim, eu tenho uma curiosidade, tá? Esse de polos salientes, ele é utilizado também no Renault Zoe. Assim, é uma exceção da exceção da exceção, tá? Mas é um carro elétrico que utiliza esse motor de polos salientes. Não é comum,
mas eu vou trazer para vocês como uma curiosidade, porque, enfim, né, pode ser que se depare. Ah, e a Ana falou que era motor de ímãs permanentes, esse que não é, tá? Então, assim, é só uma curiosidade, tá? Ó, aqui tá mostrando mais um exemplo de hidrelétrica, tá? Aqui dá para ver bem a questão da turbina acoplada, aí acopla no eixo aqui, tá? E para vocês verem, na verdade, como tem muitos equipamentos mecânicos aqui, tá? Então, por isso que eu digo assim, o pessoal da mecânica tem que entender de máquinas elétricas, porque tem mais trabalho para eles do que para nós da elétrica, tá? Não máquinas elétricas aqui, tá? Aí aqui tem a turbina e tal, vai conectar e vai girar aqui. Então eu não posso colocar uma velocidade super alta por causa do peso da água mesmo, sabe? E aí tem que ter muitos polos. Olha, aqui tem mais um exemplo. Isso aqui é para uma hidrelétrica menorzinha, tá? Então por isso que não tem tantos polos. Até tem a questão aqui, ó. Ó, olha só, 500 MVA, tá? Tipo, não é muito grande. Tipo, para vocês terem uma ideia, Itaipu é na ordem de giga-VA, tá? Aqui tem outra, tá? São vários tipos de montagem, tal, de turbinas, mas todas de hidrelétrica são com polos salientes. Tá? Tem mais um aqui, todos da GE também. E aí, o de polos lisos, gente, o de polos lisos ele não vai ter essas saliências que tem nesse outro aqui. Ele vai ser cilíndrico. Eu posso chamar de polos lisos ou rotor cilíndrico. Aí eu vou ter a montagem também das bobinas, tá? Para formar o norte-sul, vai ter corrente contínua aqui no rotor, tá? E aí eu vou colocar o eixo aqui da turbina conectado aqui, né? E aí vai girar o rotor com a turbina girando e vai gerar tensão aqui na saída, certo? Só que tem uma questão, né? Isso aqui é mais comum em termoelétricas, tanto a gás, vapor, carvão, nuclear, biomassa, todas elas vai ter isso aqui. Por quê? Porque o gás ou o vapor, ele vai ter uma velocidade muito mais rápida, tá? E aí vocês vão encontrar sempre de 2 ou 4 polos em termoelétricas. Isso é bem importante. Aí o que acontece? Olha só. Ele vai ser muito mais comprido e o diâmetro vai ser menor. Lembra como é que era aqui, ó? Olha só, ele era bem com diâmetro bem maior, até pela montagem, tá? Porque normalmente em hidrelétrica a gente coloca ele nesse sentido com eixo vertical, tá? E eu tenho mais espaço até para usinar a quantidade de polos aqui, tá? Então eu vou precisar ter um comprimento axial bem menor do que o diâmetro. Só que aqui eu tenho um comprimento axial bem maior que o diâmetro, e aí eu tenho só 2 polos ou 4 polos. Isso é comum em termoelétrica, porque em termoelétrica ou vapor ou gás, dependendo do tipo de operação, do tipo de turbina, ele vai ter uma velocidade muito mais alta do que a água, tá? E aí se for lento, ele não vai aproveitar esse vapor ou esse gás. Por isso que tem que ser rápido, então é 2 ou 4 polos em termoelétricas, e aí vai ter esse formato. Gerador de emergência, sabe? Esses que se alugam ou que se instalam, né, em condomínio, shopping, supermercado ou eventos temporários, eles são geralmente assim também, tá? Porque aí eu vou ter um motor de indução, desculpa, motor a combustão, né? Então é térmica, né? É uma mini termoelétrica também, esses geradores de emergência, tá? Então o motor a combustão vai gerar o calor e vai ser esses aqui de polos lisos e vai ser mais comprido do que o diâmetro. Aqui tem mais umas fotos, tá? Eles são bem parecidos, esses de polos lisos que são usados em termoelétricas. Tá? Então, eles são compridos e com um diâmetro menor do que os de hidrelétricos, que são de polos salientes. Aqui tem um exemplo, né? Aqui vocês conseguem ver que tá uma pessoinha lá, sabe, no fundo, olha o tamanho desse negócio aqui, que ele é bem comprido mesmo, tá? Aqui, gente, vocês vão ver que tem bastante estruturas. Geralmente é por questão de refrigeração, tá? Então não se assustem, assim, essas estruturas extras, assim, elas são para refrigeração normalmente, tá? São tipo trocadores de calor ali. Olha só.
Aqui tem alguns exemplos. Esse aqui é um mais antigo, assim, tal, mas a estrutura é parecida, a configuração. E outra coisa que se usa muito em gerador, que não se usa tanto em motor, tá? Principalmente de baixa tensão. Talvez motor de média, alta tensão, beleza. Mas em gerador se usa muito bobina pré-formada. Em vez de ter vários fiozinhos, eu vou ter bobinas que são moldadas no formato que precisa ter, né, para encaixar aqui nas ranhuras. Então são barras mesmo de cobre e elas são rígidas. Tá? Então, em geradora, normalmente acontece isso porque são correntes bem mais altas do que teria no motor industrial. Tá? E aí, então, não é bobinado. O gerador geralmente não é bobinado. Tá? Aqui tem mais alguns exemplos dessas bobinas sólidas e rígidas, tá? Que a gente chama de bobina pré-formada. E mais uma curiosidade de veículos elétricos. Esse aqui é um veículo que não é mais vendido, tá? Mas era o Chevrolet Volt, que era um híbrido. E ele tinha essas bobinas pré-formadas aqui, tá? No motor elétrico. Mas não é mais vendido esse carro também, tá? Mas é só uma curiosidade. No gerador, além de ter a máquina elétrica principal, eu vou ter uma máquina elétrica auxiliar, que é a excitatriz, tá? Porque eu preciso alimentar o rotor com corrente contínua. Então, eu vou ter um mini gerador de corrente contínua para alimentar o rotor dos geradores, tá? Tanto de polos lisos quanto de polos salientes. De ímãs permanentes, que tem eólicas, né? Normalmente não se usa, tá? Porque o ímã já vai ter o campo magnético. Então, eu não preciso ter excitatriz. Mas em termoelétrica e hidrelétrica, eu vou ter a excitatriz porque eu preciso alimentar o rotor com corrente contínua, tá? Claro, às vezes eu posso ter uma fonte e tudo mais, posso ter, sei lá, uma bateria. Teoricamente, sim. Só que eu preciso controlar essa corrente aqui. Eu preciso que às vezes seja maior, seja menor. Enfim, tem vários modos de operação. Às vezes eu tenho que ter mais indutivo, mais capacitivo. Isso acontece. Então, é mais interessante que eu tenha um mini geradorzinho de corrente contínua aqui, né? Ou às vezes ele é de corrente alternada, mas aí tem um retificador, enfim, tá? Mas eu preciso fornecer corrente contínua para o rotor dos geradores síncronos de polos salientes e polos lisos, tá? Aqui, olha só, essa obra maravilhosa. Tem essas barragens, né? E aqui tá a água parada. Numa hidrelétrica, né? Essa velocidade aqui é bem considerável. E o peso disso aqui é bem considerável, né? Tanto que às vezes pode ter vários acidentes por conta do peso da água. Então, se vocês conseguirem entender essa questão física, vocês vão entender por que eu preciso ter muitos polos. Porque tem que ser devagarinho ali para não sair arrebentando tudo, entendeu? Se for muito rápido, o rotor do gerador aqui não vai dar conta, tá? Então, por isso também que as turbinas de hidrelétricas são diferentes de turbinas de termoelétricas, tá? Aqui, de termoelétrica, né, é vapor, é gás, né? Então, vai ser muito mais devagarzinho também, e isso é importante. Então, eu tenho, numa hidrelétrica, eu vou ter um gerador com o diâmetro bem maior do que o comprimento axial, né? E que isso significa muitos polos, dezenas de polos. E numa termoelétrica eu vou ter o diâmetro bem menor do que o comprimento axial. Isso significa 2 ou 4 polos. Tá? E além de termoelétrica, tem gerador de emergência, combustão. Na eólica, eu posso ter bastante gerador, síncrono de ímãs permanentes, ou eu posso ter gerador de indução duplamente alimentado, que aí eu vou alimentar o rotor. E aí é um caso especial, mas eu só vou dizer assim para vocês, porque talvez vocês ouçam, em usina eólica usa gerador de indução. Sim, mas aí geralmente ele é duplamente alimentado, ele não é com gaiola de esquilo comum, tá? Eu vou ter acesso ao rotor eletricamente. Mas também é bem comum se usar os geradores de indução de ímãs permanentes em eólicas. Se vocês gostaram do assunto, vou trazer algumas sugestões para vocês estudarem um pouquinho mais, tá? Esse guia de especificação aqui da WEG,
Ele é bem simples, mas para quem está começando, e também assim, a pessoa não quer se aprofundar super, mas pega aqui esse material e, tipo, salva ali os favoritos, se quiser imprimir, imprime, sei lá, mas vai utilizar bastante, é muito útil, tá? Tipo, se vocês gostaram, comece por aqui. E tem 2 livros que são bem clássicos, mas são bem úteis e eu vou dizer assim para vocês que, claro, tu não vai virar a pessoa que mais sabe máquinas elétricas do mundo, mas se tu estudar esses 2 livros, tu vai se dar super bem, já vai sair sabendo muito do assunto, tá? Eu tenho esses 2 livros aqui, o Chapman e o Fitzgerald, tá? Tenho aqui. Eles me acompanham desde a minha graduação, tá? Eu uso bastante eles. E é os 2 livros que eu aconselho. Se vocês estão super avançados e vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês falem comigo, né? E vou ter muitas dicas para dar para vocês. Mas para quem está começando e se interessou pelo assunto, essas 3 referências são as melhores, tá? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, sou aberta aqui, eu acho que o horário é até meio-dia, né? Então fiquem bem à vontade. Gostaria muito que vocês interagissem, me dessem um feedback, fizessem perguntas, pode ser até de coisas que eu não falei, né? Talvez vocês tinham alguma dúvida de máquinas elétricas que eu não respondi. Façam as perguntas aqui, vou tentar responder. E se vocês quiserem falar comigo, eu acredito que hoje em dia a melhor maneira é no meu Instagram, então vocês podem me seguir no meu Instagram. Tem algumas pessoas que eu vi aqui que me seguem, né? Mas fiquem bem à vontade, tá? Vocês podem me seguir no Instagram e me chamam no direct, que eu vou ajudar vocês, tá? E espero que vocês tenham muitas perguntinhas. Ai, também espero. Muita informação, meu Deus do céu. Sério, muito bom. Parabéns. Assustei vocês. Obrigada. Espero que tenham entendido alguma coisa. Ai, com certeza. Foi bastante coisa. Gostei. Tem um pessoal que é da Cinti aqui também, eu acho, né? De repente, Sim. Eu conheci algumas pessoas aqui nos nomes, mas depois entrou mais gente, eu não vi todo mundo que entrou. Uhum. Vamos lá, gente. Podem perguntar. Bom dia. Bom dia. Desculpa, é que eu estou no serviço agora. Eu até queria ter interagido mais, não consegui. Agora deu uma fugidinha. Horário do almoço. Eu olhei ali, eu trabalho com motores. Não, tá quase no horário. Eu só dei uma escapada antes. Eu trabalho com motores elétricos também. Com rebobinagem de motor, então bastante coisa ali. Legal. Na Jarzinski tu trabalha, não? Não, na Max Service. Não conheço. Não é tão grande, e tão antiga quanto a Jazis tem. A Jazis tem mais de 100 anos. Uhum. Então, estão bem mais tempo no mercado. Só queria fazer um comentário. A questão ali dos motores na indústria, eles movimentam 80% do 80, sei lá, 90%. Então, é uma coisa muito importante, né, conhecer o motor elétrico. 90% eu diria até mais, assim, tipo, onde... Porque tem a questão, alguma coisa que é pneumática, também tem lugares que eu tenho um compressor grande. Sim. E a empresa praticamente toda se movimenta com ar. Tem algumas aplicações, principalmente em indústria química, que eu não sei direito, mas tem algumas restrições quanto a usar motores elétricos por conta de faiscamento, que às vezes pode dar algum acidente. Então, algumas indústrias químicas usam pneumático ou hidráulico, assim, mas fora da indústria química é muito mais elétrico mesmo. Não, eu também, em caso de produção, tem muitas máquinas que é mais vantajoso trabalhar com pneumático do que com elétrico. Mas na maioria é elétrico. Aliás, o cliente comentou agora, são motores à prova de explosão, né? A construção deles é bem diferente. Sim, eles são bem mais robustos, né? Eles que nem combustível. Num posto, tu tem, por lei,
na teoria, teria que ter motores à prova de explosão. Sim. Nem todos trabalham com motores assim, né? E daí, se ele entra em curto, ele gera uma faísca, explode tudo. Mas como eles são muito caros, na maioria das vezes o pessoal não usa. Mas é um motor específico para isso. E ele aguenta muito mais temperatura, né? E aí eles têm algumas regras. Se tiver um vazamento de combustível, sei lá, ele tem que aguentar tantos minutos sem explodir para proteger as pessoas e proteger os equipamentos, enfim, né? Tem várias regrinhas, assim, de normas também de motores à prova de explosão. Mas eles são motor a indução, né? Motor de indução, mesmo que esses à prova de explosão. É mais a questão térmica deles que é diferente. A estrutura física dele, que na verdade... Por isso que eu falei, trabalho para o pessoal da mecânica aí, né? Isso. O motor elétrico tem muito da questão mecânica, né? Tem. Até a história da WEG conta um pouco disso, né? Os fundadores, um eletricista, um mecânico e um financeiro. Eu acho que era isso mesmo, eram 3, né, fundadores. Isso. Aí pegou a inicial de cada um e se transformou WEG. Ai, meu Deus, eu vi essa história 1 milhão de vezes quando eu tava lá. E toda vez que tinha alguma reunião, eles contavam a historinha lá, daí os 3 fusquinhas, que aí não sei o quê, então era sempre isso. Daí hoje entraram em muita área nessa questão elétrica, né? Não é só motor, tem conector, inversor, Sim. É que são várias VEGs, né? Tem VEG automação, VEG motores, VEG energia, tem várias, são várias empresas, né? Na verdade, não é só uma empresa. É um grupo gigante agora. Tu faz engenharia elétrica na URGS? Elétrica. Legal. Assim agora. Eu achei que ia demorar muito para chegar nessa questão assim, de motores, ou algo relacionado disso, né? Mais focado na prática. Né? Até que não demorou mas espera aí. Tu tá em qual semestre? No primeiro? No primeiro. Tá, e tu viu isso em alguma cadeira já? Não. Ah, tá. Então tu vai demorar mesmo para continuar vendo. Vocês estão achando que é só aqui na semana acadêmica. Pelo que eu vi pelo conteúdo ia demorar, né? Mas não, por isso que eu disse, eu achei que ia demorar mais, né? Mas eu acho que a primeira cadeira que vocês vão ver máquinas elétricas é tipo 6º semestre, alguma coisa assim. E aí tem alguém com a mão levantada. Vinícius. Boa tarde, Ana. Primeiro, eu só queria agradecer pela palestra, muito show. Tu tinha comentado ali sobre a questão acho que da VEG ser ainda um pouco manual, o processo de fabricação ali. Então, tu acha que tem espaço para trabalhar nisso, para desenvolver essas tecnologias ali, voltadas mais para o processo de fabricação mesmo dos motores ali? Não, já existe essa tecnologia, né? Só não é usada na VEG. Essa que é a questão, entendeu? É assim, alguém de vocês já foi fazer visita técnica na VEG, alguma coisa assim? Tipo, quando antes da pandemia, né, sempre o Tiaraju, né, que dá aula de conversão 2, levava o pessoal a fazer visita técnica na VEG, né? Aí vocês vão ver que realmente é bem manual, mas eu acho que agora eles não estão mais fazendo essas visitas técnicas, né? E aí existe a tecnologia, assim, sabe? Eu acho que, assim, tu até pode desenvolver alguma coisa nova, Vinícius, mas tu vai querer competir com as empresas que já estão há anos no mercado automatizando isso, sabe? É mais nesse sentido, assim, sabe? Claro, tu quiser, tu pode fazer, né? Mas... vocês estão vendo a minha tela? Desculpa, pode perguntar. A visita que vocês fazem seria onde? É em Jaraguá do Sul que o professor Tiaraju levava, né? Porque em Gravataí é só... Gravataí é só transformadora, né? Aí, antes da pandemia, o professor Tiaraju levava a turma dele para visita técnica na VEG. Só que
não tá mais, né? Eu acho que levando o pessoal. Mas vocês vão ver que é bem manual, né? E vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, isso aqui é a fábrica da BMW, tá? Que faz os motores elétricos para os carros elétricos e híbridos deles. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o áudio não importa muito, tá? Só para vocês verem, tipo, já existe essa tecnologia, sabe, Vinícius? Não é que assim, sempre dá para desenvolver, melhorar alguma coisa, entende? Mas aí Ana, eu não sei se tu tá falando, mas eu não tô conseguindo te ouvir, assim. oi. Sim, eu tava falando. É, Tá. Oi, o Alan falou que fez conversão 1 e 2, aí deu para revisar o conteúdo. Tu não chegou a fazer a visita técnica, Alan? Eu acho que já faz uns 4 semestres que não tá acontecendo, mas tudo bem. Tá, eu acho que eu caí, ou enfim, não sei, deu algum problema quando eu compartilhei a tela. Mas procure no YouTube ali, entendeu? Tem um monte de vídeo de fabricação automatizada de motores elétricos, tá? Depois vocês podem ficar se divertindo ali, entendeu? Eu peguei e cliquei num que apareceu ali e... Assim, Vinícius, vai de ti, tá? Beleza. Obrigado. Mais alguma pergunta aí? Ninguém vai falar? não sei, tudo que eu sei sobre máquinas elétricas agora foi graças a ti também. Não vi ainda nenhuma cadeira aí, então. Viu só? Isso que tu tá o quê? Quarto, quinto semestre? Quinto? Eu tô no quarto, mas eu fui deixando Quarto. as mais elétricas pra fazer um laboratório, sabe? Sim, sim. Só que agora É, não. imagina. Então, assim, Lucas, pode aguentar uns anos aí antes de estudar máquinas elétricas na faculdade. Mas vendo na prática também é bom. Tu é técnico, Lucas? Ele já fugiu de novo. Tá. É que eu tenho, que tem bastante barulho, né? Eu tenho que fugir. Eu fiz mecatrônico. Ah, legal. Legal. Tá. E o pessoal aí que não é da elétrica ali, controle de automação, mecânica, qual foi a visão de vocês? William levantou a mão, pode falar, William. Eu tô achando bem legal essa parte de máquinas elétricas. Eu peguei um laboratório, uma bolsa, né, no LMAE agora. Aí Sim, eu tô legal. ajudando o Itzen no doutorado lá, Show. que é no atuador linear. E, meu Deus, fazer montagem de motor com ímãs, os ímãs são meio grandes assim, né? Uhum. Meu Deus, que dificuldade aquilo. Porque se tu bobear uma hora assim, tu
Tá, e vocês estão montando... Perdeu um dedo ali. Não, é que eles estão magnetizados, né? E aí tu tem que colar eles, e aí às vezes sai voando. Eu fiz isso na VEG e fiz isso na URGS também. Sim, e tipo, o imã, qualquer coisinha ele quebra, né? Então, se for uma hora, foi encaixar 2 ímãs no eixo, assim. E ele esqueceu de botar um espaçador, alguma coisa, que ele achou que não ia puxar demais, né? E os ímãs bateram no outro com tanta força, assim, que saiu faísca, assim, pra tudo que é lado, com o imã quebrado. Então, é bem perigoso, né? Sim. Fazer a manutenção desses motores com ímãs permanentes também tem que ter equipamentos especiais. Que eu fiquei também meio apavorado, tipo, se os ímãs não estiverem bem alinhados, assim, tipo... tu não consegue tirar mais do eixo, né? Porque fica aquele... Eles ficam meio que torcendo o eixo, sabe? Você já fez teoria eletromagnética? Tem que tirar. Não, eu não tenho essa cadeira, graças a Deus. Ah, tu faz controle de automação? Mecânica? Não. Isso, é. Qual que tu faz? Controle de automação. Controle de automação não tem teoria eletromagnética? Tá muito fácil esse curso aí. Bem fácil. Tem fundamento de máquinas e acionamentos de máquinas. Ah, tá. E laboratório depois. Ah, então... Tu não entendeu aí por que os ímãs não podem ficar torto porque não fez teoria eletromagnética. Não, mas tipo que eu me espantei, tipo, se tiver um pozinho assim, já o negócio não funciona mais. É forte. Mais alguém aí quer fazer alguma pergunta? Oi, Patrícia. Será que eu podia comentar um pouquinho da experiência ali do estágio na VEG? Como é que foi? Um pouquinho do que tu viu ali? Pode ser. Bom, eu trabalhei na parte de desenvolvimento e aplicação de motores industriais. Então, no início, eu comecei fazendo protótipos de motor de ímãs permanentes. Então, eu trabalhava com aquele W22 Magnet, que mostrei aquele cinza, e trabalhei com outro que, na verdade, nunca virou comercial, que era com ímãs de ferrite, não era com ímãs de neodímio. E aí a gente fazia protótipos e montava. Isso que o William falou que faz no laboratório, fazia lá na VEG. Colava os dedos junto, era uma folia. Aí depois ia ensaiar, o motor saía voando, acontecia essas coisas. Tá, era eu e tinha um outro estagiário português lá, o Nuno. Aí a gente ficava montando os protótipos e testando. E depois que eu fiz isso, eu fiquei um tempo projetando motores de indução. Tem uma linha de motores de indução que, inclusive, eles vendem na Alemanha hoje em dia, que eu fiz mais ou menos 1/3 dos motores de catálogo mesmo, assim, padronizados. E eu cheguei a trabalhar um tempo também com certificação de motores à prova de explosão. E aí a gente tinha que pegar os ensaios e ver se eles atendiam os requisitos da norma e tal, para ver se passava nas normas. Era mais ou menos isso. Então eu fiz bastante coisa no tempo que eu fiquei lá. E foi em Jaraguá do Sul também. Fiquei uns 6 meses lá, acho que foi, no final da faculdade. É que eu não sei qual que é a visão de vocês, assim, de estágio, mas na UFSM não tem muito estágio na cidade, sabe? Santa Maria não tem indústria. Santa Maria, assim, ou é militar ou é estudante naquela cidade. E aí não tem muito lugar para fazer estágio, principalmente de elétrica. Assim, o pessoal da civil às vezes fazia estágio, mas ainda assim era difícil. E então em Santa Maria é muito comum as pessoas saírem da cidade para fazer estágio. Aí na época eu passei no estágio na John Deere, que era em Horizontina, e passei no estágio na VEG em Jaraguá do Sul. Daí na VEG eu tinha que escolher entre na parte comercial e a parte de desenvolvimento. E daí eu fui para a parte de desenvolvimento, porque eu achava que era bem mais legal, e realmente era legal. Não sou muito fã, assim, da parte de vendas. Mas, enfim, aí fiquei lá, daí depois terminou o estágio e foi isso. Eu ficava mais no escritório, só que assim, eu ficava nervosa de ficar no escritório o tempo inteiro. E aí, às vezes, eu ia para o laboratório, às vezes ia para a fábrica, gostava bastante de ficar fazendo
coisas fora do escritório. Tem algumas coisas que eu me metia lá, que às vezes não era muito da minha função, mas, por exemplo, eu trabalhava com motores trifásicos. Aí o pessoal que trabalhava com motores monofásicos, uma coisa que eles faziam muito é ficar testando, sabe? Porque o motor monofásico ele não é tão bom, assim, tão robusto. E os motores monofásicos a WEG vendia geralmente para as fábricas de máquina de lavar roupa, de geladeira e tudo mais. Então tinha um cara lá que a função tinha mais que um, tinha uns 3 lá, que a função era ficar lavando roupa. Então tinha as máquinas de lavar lá, e aí ficava botando as roupas lá para ficar lavando e tal. Daí era assim, as roupas tinham que ser todas do mesmo tamanho, da mesma cor, não sei o que, para depois fazer o controle disso, para ver se o motor era bom, tinha umas coisas assim. Teve uma outra coisa que eu fiz também, né? Tipo, que é mais a ver com mecânica, mas eu fazia, que era ensaio de ruído e vibração de motores elétricos. E o balanceamento também, que eu falei ali da parte do rotor, que balanceado. Então, às vezes eu fazia essas coisas de balanceamento, de ensaio de ruído e vibração, porque tem norma também, de quanto que pode ter, então eu tinha que fazer isso. Aí, no meu relatório de estágio, tem uns gráficos bem legais que eu fiz, assim, toda uma varredura. Nossa, gente, parece que eu fiquei uns 5 anos na WEG, não, mentira, eu só fiquei 6 meses mesmo, mas eu tinha uma varredura de velocidade e torque nos motores. Então, eu peguei motor de indução, motor de ímã, peguei motor de relutância, tá? Tinha o motor de relutância da BB que estava por lá, tá? Não me perguntem como, mas tinha um motor da BB de relutância que estava por lá. Tinha um de ímã, que era da Leroy, que é uma outra fabricante francesa, acho que é. Enfim, depois juntou com uma americana. Mas eu peguei vários motores, tanto da WEG quanto de outros fabricantes, e aí eu fazia toda uma varredura, todos eles com inversor de frequência. Aí dava passos de velocidade de 10 em 10 e de torque de 10 em 10. E aí fiz mapas de eficiência energética para isso e mapa de fator de potência para isso também. Então eram ensaios bem demorados, assim, bem repetitivos. E ficou bem legal, assim, fazer esse mapa de eficiência dos motores com os inversores também. Fiz bastante coisa lá. Daí, por isso que eu sei um pouco também da parte mecânica. Eu não ficava na parte de processos, mas às vezes eu ia visitar a parte de estampagem, de trefilação, parte de fundição. Nossa, era muito calor na fundição. Horrível, assim. Era por aí, assim, sabe? Eu ficava mais no escritório, mas eu ficava andando pelos outros lugares também e conheci todos os processos. E era bem manual. E, tipo assim, gente, tem, sei lá, 17 mil funcionários só em Jaraguá do Sul, sabe? É muita gente. Tem indústrias que fazem muito mais coisa com muito menos gente, sabe? Porque realmente não tem automatização lá. Não sei, aí perguntem alguma coisa. Acho que o pessoal tá com fome. Não é porque não gostaram, é porque estão com fome. Eu acho que sim, esse horário é meio complicado, né? Tá bem, então. Queria confirmar se todo mundo respondeu ele também o nosso feedback, nosso formulário que eu botei aqui no chat. Dê conta como presença também para vocês. É isso? Eu vou colocar a gravação no meu YouTube e aí depois eu mando para vocês. E qualquer coisa, se ficaram com vergonha, entre em contato aí. E eu Muito gosto obrigada. bastante de falar de máquinas elétricas, então tudo certo. Eu aproveito e gosto bastante do assunto, domina muito, muito bem. Parabéns. Obrigada. O Carlos também deu um oi aqui. Oi, Carlos, obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, mesmo os que ficaram quietinhos. Claro, com certeza. Muito, muito obrigada, Ana, em nome da Ellie, por ter participado, por ter feito essa palestra incrível.